Glória a Deus. Deus é bom, amados. Nós estamos aqui nessa noite, tendo o privilégio de estarmos aqui reunidos na igreja, depois de tanto tempo, para poder celebrar mais um culto ao nosso Deus. E hoje foi um dia atípico, né? Fui para a casa do meu filho, hoje almoçar na casa do meu filho. É bom de poder almoçar na casa do parente, né? Principalmente casa de filho, casa de mãe, é muito bom de poder almoçar. E eu fui lá, então foi um dia meio atípico. Eu gosto sempre de ficar durante o domingo, gosto de ficar em casa, meditando a palavra o dia todo, eu não gosto muito de sair. Mas hoje eu acabei saindo para poder visitar meu filho, fui almoçar com ele, voltei, cheguei em casa um pouco tarde, né? Em casa e uma missão, preparar a mensagem para que Deus pudesse estar falando conosco nessa noite, né? E aí eu pedi para Deus, que palavra que a gente vai ministrar para a tua igreja, né? Que é sempre importante. O importante quando a gente vai ministrar a palavra de Deus não é eu saber o que Deus ele vai falar comigo, mas é saber o que Deus vai falar contigo, o que é que Deus tem para poder falar contigo. É o mais importante. Então é sempre importante, toda vez que a gente vai ministrar uma palavra, a gente buscar a direção de Deus e pedir: Deus, fala para a tua igreja, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é minha. Deus coloca aqui a gente para poder tomar conta, né? Mas a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então a minha responsabilidade é com Deus, e a responsabilidade de Deus é com a igreja, e comigo também, que sou parte da igreja dele, né? Mas a gente tem sempre que buscar a direção de Deus. Eu creio que essa palavra de hoje é uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para o coração da igreja, e que Deus possa estar falando contigo verdadeiramente, amém? Então prepara o teu coração. E a nossa palavra que nós vamos estar começando a ministrar hoje, ela vai estar em Jeremias capítulo 32, amém? 32, a partir do versículo 30. Todos acharam? Já estava em Jeremias, ficou mais fácil, só voltou uma página. Glória a Deus. Todos acharam então, né? Já achou aí, irmã? Está achando, né? Já achou. 32, versículo 30. Todos acharam, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também o homem de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, e ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor Deus, a vida da Tua igreja nessa noite mais uma vez. Eu invoco a Tua bênção sobre a minha vida, invoco a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, que o Teu poder possa estar fluindo no meio da Tua igreja, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, ao ser ministrada, que venha de encontro a cada necessidade de cada coração aqui, e que Tua glória possa se manifestar, Senhor Deus, transformando corações, transformando vidas, Senhor Deus, porque esse, Senhor Deus, é o propósito do Teu Evangelho, Pai, transformar vidas, salvar vidas, Papai, de maneira que nós possamos, através das nossas vidas salvas, nossas vidas restauradas, habitarmos contigo na eternidade. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, com cada vida aqui presente, que o Senhor possa estar edificando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então no versículo 33, amado, diz assim: viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Então a gente vai vendo que
Israel tinha um problema com Deus e Deus tinha um problema com Israel. Desde que o Estado de Israel, desde que o povo foi habitar na cidade, já tinha problema. O problema começou não quando eles chegaram, o problema começou quando eles saíram do Egito. Deus deu as leis para Moisés, e a gente sabe que na caminhada deles pelo deserto até chegarem à terra prometida, a gente vê que o povo de Israel, durante todo o tempo, o que o povo de Israel fez? Durante todo o tempo ele virava as costas para Deus e queria virar as costas para a promessa que Deus havia feito. Queria fazer o quê? Queria voltar para o Egito. Amém? Deus falou: eu tenho uma promessa para você, a promessa é a terra prometida. Mas no meio do caminho, o que o povo fazia? O povo falava: não, vamos virar as costas para a promessa e vamos voltar para o Egito. O povo sempre quis virar as costas para Deus e sempre quis voltar para o Egito, sempre. E aqui Deus está falando conosco que o povo já tinha habitado a terra, já estava na terra e agora tinha sido levado cativo. O povo agora, quando Jeremias é levantado como profeta por Deus, o povo de Israel já tinha sido levado cativo para a Babilônia, e uma parte ainda estava para poder sair de Israel ainda, que é o resto final, que é no tempo de Jeremias, estava para sair de Israel para ser levado também cativo para a Babilônia. E Deus está dizendo para o povo de Israel, está dizendo para os reis de Israel, está dizendo para o príncipe de Israel, está dizendo para o sacerdote de Israel qual é a causa, por que é que eles estão sendo levados para o cativeiro na Babilônia, por que é que a terra está ficando deserta, por que é que a terra está ficando sem animais, por que é que a terra está ficando sem nada. A terra está ficando sem nada, a terra está ficando deserta, está ficando sem animais, está ficando sem povo. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. O povo virou as costas para Deus, e Deus está chamando a atenção nossa aqui no versículo 33, ele fala assim: viraram-me as costas e não o rosto. Amém? Então o que Deus está dizendo? Gente, vocês têm que virar. Se vocês virassem o rosto, estava certo, mas vocês estão virando o quê? As costas. Amém? Vocês estão virando as costas e não o rosto. Se vocês virassem o rosto, estava certo. E por que se eles virassem o rosto, estava certo? Porque a palavra de Deus diz para a gente que lá em Mateus 23, 12, diz que aqueles que os humilhados serão o quê? Exaltados. Serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 39. Abre lá Mateus 5, 39. Mateus 5, 38, 39 e 40. Todos acharam? Mateus 35, 38, diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Então a direção que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se alguém te bater numa face, dá outra. Mas quando Jesus se refere a bater na face, Jesus está falando de quê, gente? Jesus está falando não da agressão física, mas Jesus está falando do quê? Da humilhação. Jesus está falando da humildade. Amém? Jesus está falando da humildade. Quando te bater numa face, dá o outro lado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Quando quiserem te humilhar, o que você vai fazer? Humilha-te. Quando quiserem te humilhar, humilha-te. Por quê? Porque todo aquele que se humilha, ele não é humilhado. Porque todo aquele que se humilha, ele é o que? Ele é exaltado. Amém? Então, quando Jesus está dizendo para dar o outro lado da face, e aí muitas vezes a pessoa se converte, vê esse versículo, está na igreja com 40 anos, 50 anos, fala assim: comigo não é assim não. Se bater no meu rosto, eu pego, dou
dar catada do outro lado e acabou comigo. Eu não sou bobo, eu sou crente, mas não sou bobo. Todo crente que pensa desse jeito é bobo. Todo crente que pensa desse jeito pensa por quê? Porque não entendeu a palavra. Todo crente que pensa desse jeito pensa porque não sabe a palavra. Todo crente que pensa desse jeito pensa porque não recebeu a revelação da palavra de Deus. E nós temos que fazer o seguinte, amado, quando a gente lê a palavra de Deus, tem que pedir a Deus o quê? Revelação, porque a palavra de Deus não é fácil. A palavra de Deus diz que os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. A intimidade do Senhor é para você, a intimidade do Senhor é para você, a intimidade do Senhor é para você, a intimidade do Senhor é para todos aqueles que fazem o quê? Ana Maria sabe, o que serve? Como é que é a intimidade do Senhor, Ana Maria? A intimidade do Senhor é para todos aqueles que o temem e o buscam. Amém? Então, quando nós buscamos a Deus, nós vamos ter o que? Nós vamos ter intimidade com Deus. E se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos ter o que? Revelação de Deus. Então, a revelação de Deus, ela vem para você por causa da tua intimidade com Ele. Amém? Quando Deus deu essa palavra para Jeremias, no capítulo 33, um pouquinho mais à frente, ele deu, Jeremias ele não estava passando pela rua. Jeremias estava dentro de uma prisão, estava preso. Mas a palavra de Deus diz para a gente o quê? Que a palavra dele não está presa. Então a pessoa pode estar na prisão, a pessoa pode estar no hospital, mas a palavra de Deus ela não está doente, ela tem poder de curar. A pessoa pode estar na prisão, mas a palavra de Deus ela não está presa, por quê? Porque ela vem para nos libertar. A palavra de Deus ela não está presa. Ela tem poder de libertar você, ela tem poder de curar você, ela tem poder, não está presa. Então Jesus está nos ensinando o quê? O que Deus está nos ensinando nessa noite? Está nos ensinando que nós, quando as pessoas quiserem nos humilharmos, nós não devemos sermos humilhados, mas nós devemos nos humilharmos. Só é humilhado quem não é humilde. Quem é humilde, quem se humilha não é humilhado. Amém? Quem se humilha não é humilhado. Só é humilhado quem? Quem se exalta. Porque a Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão o quê? Exaltados. Então quem se humilha não é o quê? Não é humilhado. Amém? A palavra de Deus diz para a gente lá em Mateus capítulo 26, 67. Abre lá, por favor, Mateus 26, 67. Um pouquinho mais à frente aí. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 26, versículo 67. Diz assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então a palavra de Deus diz que uns cuspiam-lhe no rosto e outros o esbofeteavam. Então esbofetear, amados, não é a pessoa socar o outro. Esbofetear era uma forma de agressão que havia naquela época, que era feito com a parte de trás das mãos, que batiam no rosto da pessoa com a parte de fora das mãos. E esse tipo de agressão, né, que as pessoas praticavam contra as pessoas, era uma forma de humilhar as pessoas. Então, quando as pessoas elas apanhavam no rosto, não era com o propósito de agredir, era com o propósito de agredir não fisicamente, mas de agredir moralmente, de agredir espiritualmente. Quando essas pessoas cuspiram em Jesus, quando essas pessoas esbofetearam Jesus, qual era a agressão? A agressão dele não era física, porque ele já estava carregando a cruz nas costas. A agressão que? A agressão era moral, a agressão era espiritual. E aí Deus está dizendo que para a gente, que quando você é agredido dessa forma, moralmente, quando você é agredido espiritualmente, você não deve o quê? Não deve se sentir agredido, mas deve agir como quem tem humildade, porque através do teu comportamento, através da tua ação, você vai ser o quê? Exaltado. Amém? Então, quando a palavra de Deus fala para a gente que você deve dar outra face, não é você dar face para a pessoa poder bater, é que você deve fazer o quê? Você deve se
aceitar aquela situação de humilhação que a pessoa quer te impor, que você deve aceitar aquela situação. Então você não vai resistir a essa situação, você vai aceitar aquela situação. Então o outro lado é a aceitação daquilo. Quando a pessoa quer te humilhar, tudo bem, você quer me humilhar, então eu vou aceitar a sua humilhação. Mas a palavra de Deus diz, sabe o quê? Para eu não me vingar a mim mesmo, porque eu tenho um Deus que Ele é a minha vingança. A palavra dele diz que quando eu sou humilhado, né? Que eu não sou humilhado, quando eu me humilho, que eu sou o quê? Que eu sou exaltado. Então eu vou esperar a exaltação de quem? Do meu Deus. Amém? Então, amados, a gente não pode se comportar como alguns irmãos que agem dessa maneira, que dizem dessa maneira, que pensam dessa maneira, porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê? Transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. E o entendimento que Deus tem nos dado nessa noite é que nós devemos nos humilharmos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Então Deus está sempre dizendo que nós devemos fazer aqui, que nós devemos nos humilharmos. Então a posição correta de um cristão diante dos homens de Deus é uma posição de humilhação. Amém? Então o que Deus está dizendo lá em Jeremias 32, voltando lá para Jeremias 32, versículo 33, o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: viraram-me as costas e não o rosto. Então o que Deus está dizendo? Vocês deveriam, povo de Israel, vocês deveriam ser humildes, vocês deveriam escutar o que eu estou dizendo para vocês, vocês deveriam fazer conforme eu estou dizendo para vocês. E nós sabemos pela palavra que a palavra de Deus diz para a gente que a soberba, o que faz a soberba? Ela precede o que? A ruína e a queda. Então Deus está dizendo, se vocês tivessem me ouvido, vocês não estariam experimentando o que vocês estão experimentando agora. Se vocês tivessem me ouvido, vocês não iriam experimentar o que vocês estão experimentando agora. Mas porque vocês me viraram o rosto. Vocês não me viraram o rosto, vocês me viraram as costas, ou seja, vocês não deram nem ouvido. E a gente, amado, quando a gente é altivo, né? A gente, quando é meio soberbo, a gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer ouvir ninguém. E o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: se vocês me virassem o rosto, se vocês demonstrassem, o que Deus está dizendo? Se vocês demonstrassem humildade, vocês não estariam passando por essa situação que vocês estão passando agora. Então, muitas vezes, amado, a gente enfrenta situações na vida da gente difícil. Por quê? Porque a gente não é humilde. A gente não aceita as correções de Deus na vida da gente. A gente não aceita a palavra de Deus na vida da gente. A gente não aceita, não ouve as palavras que Deus dá para a gente. E por isso a gente vai fazer o quê? A gente vai enfrentar consequências. Amém? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que eu semear, eu vou fazer o quê? Eu vou colher. Amém? Então quando nós semeamos exaltação, quando nós nos exaltamos, quando nós agimos com soberba, nós estamos plantando uma semente ruim, e a consequência vem, né? E a consequência vem. Então a gente tem que ter cuidado, amado, para que a gente não semeie sementes ruins, porque tudo aquilo que a gente plantar, se houver tempo, a gente vai colher. Então Deus está agora falando com o povo de Israel de uma maneira sentida, porque Deus estava agindo de uma maneira que na verdade Deus não queria agir, porque a Bíblia diz para a gente, nós acabamos de ler aqui ainda há pouco, em Jeremias 33, 11, se não me engano, dizendo que Deus ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E a pior coisa, a coisa mais difícil que tem, amado, eu lembro que quando o meu filho era pequeno, o Gabriel, e às vezes o Gabriel, ele me afrontava de uma maneira ou de outra, eu falava com ele assim: Gabriel, me faz um favor, você não fica me afrontando não, porque depois que você me irritar e eu tomar uma decisão, vai ser ruim para a gente. E outra, a gente não vai ter mediador, nós não temos mediador, né? Você não tem mãe em casa, eu não tenho esposa em casa, é eu e tu, e vai ficar um clima ruim, e eu não quero ficar com um clima ruim. Então o que Deus estava dizendo para Israel era justamente isso: falou, olha, Jesus Cristo não tinha vindo, era Deus, o profeta e o povo, mas o profeta virou as costas para Deus, e o povo virava as costas para o profeta. Como é que Deus ia se comunicar com o povo? Então Deus levantava um outro profeta, mandava de madrugada, e eles também não queriam ouvir ninguém. Então não tinha como viver de uma maneira pacífica. Deus, ainda que Deus seja o Deus do exército, Deus também é Deus de paz. Amém? Deus é Deus de paz.
Por isso que a palavra de Deus diz para a gente lá em Efésios capítulo 2, que Deus veio o que ele veio fazer? A paz. Através de Jesus Cristo, ele veio fazer o que ele veio? Ele veio reunir o homem a ele, através de Cristo. Então, amados, Deus está chamando a atenção do povo e está dizendo para o povo: viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Então, o que Deus está fazendo nessa noite, amado? Deus nessa noite ele está ensinando você, Ele está advertindo você, que você deve ouvir a palavra dEle e agir conforme a palavra dEle, conforme as orientações que Ele te dá. Então eu não sei se você tem se exaltado, amado, mas Deus está dizendo para você nessa noite que é tempo de você se humilhar. Se humilhar. Para Deus diz: olha, veio fazer que nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Devemos nos humilhar. E quando nós nos humilhamos, o que Ele faz? Ele concede o anelo do nosso coração, amado. Então aquilo que você tem buscado, de repente, depende de quê? Depende de humildade. Tem gente que fala que vai botar Deus na parede. Põe Deus na parede, como se Deus fosse empregado dela. Não põe não, amado. Quem é o homem para poder colocar aquele que o fez na parede? Então são pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento do Evangelho. Nós não podemos botar Deus na parede. Nós temos que chegar de Deus que com humildade, amados. Humildade. Então o texto diz ainda, amados, no versículo 34, diz assim: antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem em segurança. Amém? Então, na cabeça do povo de Israel já estava tudo perdido. Deus já tinha feito, o que está feito, está feito. Não tinha mais como voltar atrás, não tinha mais como Deus restaurar, não tinha mais como Deus se pacificar, não tinha mais como Deus se reunir com o povo dele, não tinha mais. Então o povo enxergava que não tinha mais saída, o que estava feito, não tinha mais jeito. E a palavra de Deus diz, amado, que para tudo tem jeito, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê, né? Para o povo que creia que não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Amém? Mas para aquele que crê que tem jeito, tem jeito. Para a situação que você crê que tem jeito, tem jeito. Para a situação que você crê que não tem jeito, não tem jeito. Mas se você crê, tem jeito. Amém? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, voltando ao versículo 37, amado, diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei, na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Então Deus está fazendo o que? Deus está dando através do profeta Jeremias uma profecia para Israel. E que profecia? Para que tempo? Para os tempos de hoje e para os tempos que Jesus viria à terra de Israel. Amém? Essa profecia é para quando Jesus viesse a Israel. É para quando Deus viesse à terra na forma de homem, no corpo de Jesus, quando ele viesse à terra. Deus está dizendo aqui no versículo 38: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus dessa igreja? O Senhor Jesus. O Senhor Jeová é o nosso Deus. Amém? Ele está dizendo que ele seria, e de fato ele é o nosso Deus.
Ele é o Deus de Israel e também é o nosso Deus. Ele é o Deus do mundo. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Ele é o Deus que estabeleceu tudo pela sua palavra. Ele é o nosso Deus, amado. E ele fala no versículo 39, ele fala: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Qual é o caminho que Deus te deu? O próprio Deus fala que quem é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Então Deus está dizendo que Ele falou que ia dar um caminho, e Deus deu o caminho. E esse caminho que Deus deu, quem é? É Jesus. E Ele fala mais assim: olha, dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Por que é que Deus nos deu um caminho? Para que nós o temamos, para que nós temamos a Jesus, para que nós amemos a Jesus, e esse nosso amor, esse nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, vai fazer o quê? Vai fazer com que nós vamos bem todos os dias da nossa vida, e também dos nossos filhos também. Amém? Então ele fala assim, olha, versículo 40: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Então Deus está dizendo que vai fazer uma aliança eterna conosco, pela qual aliança Ele não vai deixar de nos fazer o bem. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós estamos aliançados com Deus, e a promessa de Deus para a tua vida, para aquele que está aliançado com Ele, é que Ele não deixará de fazer o bem na tua vida. Ele não deixará de fazer o bem na tua vida, Ele não deixará de fazer o bem na tua vida, porque nós estamos aliançados com Ele, e é uma promessa dele para a gente, é uma promessa dele para você. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém? Então Deus vai colocar o quê? O temor dele no nosso coração. Então o temor de Deus hoje está onde? Está no nosso coração. Quando Deus fala de temor, amado, não é medo. Deus fala o quê? É de um respeito profundo, é de uma admiração profunda, é de uma honra profunda, é de uma glória profunda. É essa profundidade que Deus está falando, é esse temor, é esse sentimento. Não é um sentimento de medo, mas é um sentimento de amor, pelo qual nós nos submetemos. E ele fala no versículo 41: alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Então você vai vendo que coisa interessante, que Deus fala no 49, no 39 que vai fazer bem, Ele fala no 40 que vai fazer bem, Ele fala no 41 que Ele vai se alegrar com você, e por causa de você, Ele vai te fazer bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus está dizendo que Ele vai plantar o povo dele nessa terra. Essa terra é Jerusalém, essa terra é Brasil, essa terra é qualquer canto do mundo onde o povo estiver aliançado com o Brasil, onde a planta dos seus pés pisar. Deus te deu aquela terra como herança, aquela terra é sua. Onde as tuas plantas, a planta do teu pé pisar, Deus te deu como herança, aquela terra é sua. E essa aliança de Deus, onde a tua planta do teu pé pisar, aquele local está o quê? Está aliançado com Deus, amado. Está aliançado com Deus. Onde a planta do teu pé pisar, está aliançado com Deus. Por quê? Porque a aliança com Deus está em você. Amém? E a palavra de Deus fala de Oilá, e qual é o nome da outra? Oilá e Oilabá, se eu não me engano. Então ele fala de Oilá e Oilabá, está lá no livro de Ezequiel. Deus fala de Oilá e Oilabá. Então Oilá era lugar de habitação na tenda, e Oilabá era a tenda da habitação no lugar. Amém? Então nós hoje, amado, nós somos, então ele falava de Jerusalém. Então Jerusalém hoje somos nós, que temos o quê? Que temos a tenda de Deus, né, habitando em nós. Nós somos a tenda, porque Deus habita em nós. Em Oilá ele habitava fora, mas em Oilabá ele habitava dentro. Então nós hoje nós somos a tenda de Deus, onde Deus habita, por causa da aliança que Deus fez conosco. Amém? Em Cristo Jesus. Então ele diz, amado, no versículo 41 diz: alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, e de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Amém?
Então Deus está dizendo o seguinte: olha, assim como sobre o povo de Israel veio todo o mal, porque eles viraram as costas para Deus, não deram ouvido para Deus, não deram ouvido para a palavra de Deus. Para você que deu ouvido para a palavra de Deus e você não virou as costas para Deus, mas virou o rosto, para você que recebeu humildemente a palavra de Deus, para você que recebeu humildemente aquilo que Deus tem falado contigo nessa noite, Ele está dizendo o quê? Que Ele vai fazer bem para você. Deus vai fazer bem. Ouça a palavra de Deus, ande conforme a palavra de Deus, e você vai experimentar todo o bem que Deus tem para a tua vida. Amém?